bem-vindos à Revista Fórum. Eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E hoje eu estou aqui para trazer com vocês ali uma análise sobre a arregada do Eduardo Bolsonaro. Como assim, Carlito? A arregada do Eduardo Bolsonaro. Para quem está acompanhando o noticiário brasileiro envolvendo a polícia e a política, vocês ouviram e viram por aí que a Procuradoria-Geral da República formalizou uma denúncia no STF que girou ali uma abertura de um inquérito para investigar o Eduardo Bolsonaro por alguns crimes que ele estaria cometendo, por exemplo, ao tentar buscar nos Estados Unidos da América punições para a justiça brasileira para que o pai dele não seja punido. Entre as diversas possibilidades que o Eduardo Bolsonaro estaria tendo ali de responder legalmente por suas ações, estaria a suposta conduta por coação, por obstrução de justiça, por possível crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Além do Eduardo Bolsonaro, o pai dele também vai ser ouvido. O ministro Alexandre de Moraes deu 10 dias para que o Jair Bolsonaro preste depoimento para explicar o porquê que ele está financiando o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos da América para promover ataques e tentar obstruir a justiça brasileira. Para quem não lembra o que aconteceu, o Eduardo Bananinha disse em diversas oportunidades que ele não voltaria no Brasil, até que o ministro Alexandre de Moraes deixasse o cargo de ministro, e que inclusive a principal missão dele lá nos Estados Unidos da América é buscar punição para o ministro Alexandre de Moraes e para outras figuras do judiciário brasileiro que, segundo ele, estariam supostamente violando os direitos do pai dele. E aí a gente precisa lembrar que, além de ele ter admitido o seu papel lá fora, o pai dele, há alguns dias atrás, disse que quem está bancando o Eduardo Bolsonaro lá fora é o pai, né? É o Jair Bolsonaro. E aí quando você conecta Lé com Cré, você entende o seguinte, peraí, o filho do ex-presidente da República, que é deputado federal licenciado, está em uma nação estrangeira buscando punições para o Brasil para impedir que o pai dele seja condenado por uma conduta criminosa. Isso pode estar enquadrado em quê? Crime de coação, crime de obstrução de justiça e por tentar também atrapalhar o andamento, o trabalho de um dos poderes da nossa democracia, da nossa nação, que tem uma Constituição, inclusive, que a salvaguarda, que a protege. Ele pode também estar incorrendo ali em crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que, diferente do que muita gente pensa que é derrubar o STF, não. Impedir ou tentar restringir também, tentar impedir ou tentar restringir o funcionamento ou o trabalho do Supremo Tribunal Federal também é uma tentativa ali de abolição, também é uma tentativa criminosa de atrapalhar o andamento da instituição democrática do STF e do Estado Democrático de Direito. Aí o que aconteceu? A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República, o STF abriu inquérito, quer ouvir o Eduardo Bolsonaro, quer ouvir o Jair Messias Bolsonaro. O que é que o Dudu Bananinha fez após saber que o pai dele pode ser preso preventivamente, inclusive? Como assim, Carlito? O Bolsonaro pode ser preso preventivamente? Lembrem vocês que o que levou o Walter Souza Braga Neto para a cadeia foi uma tentativa de obstrução de justiça. Ele tentou saber o que é que o Mauro Cid tinha dito na delação premiada dele. A polícia descobriu essa e outras interações que ele teria tentado ter, em tese, e que por conta disso solicitou-se a sua prisão preventiva. A gente já leu aqui em diversas análises no canal da Revista Fórum o que diz o artigo 312 do Código de Processo Penal sobre os motivos que podem levar o indivíduo a ter uma prisão preventiva decretada contra ele. E como eu já citei aqui nas outras oportunidades, e vou citar mais uma vez agora, o Eduardo Bolsonaro está ajudando o pai, a preencher esses critérios de motivos para gerar prisão preventiva. Eu vou até mostrar para vocês aqui, porque falar de boca é mais difícil do que mostrar, né? Então olha o que diz o artigo 312 do Código de Processo Penal, que fala justamente sobre essa tese do Eduardo Bolsonaro de tentar ajudar o pai ali, e o pai está tentando atrapalhar de alguma maneira a ação do STF, e por conta disso o pai dele pode ter a prisão preventiva decretada contra si. Olha o que diz o artigo 312 do Código de Processo Penal, que é o que fundamenta o motivo técnico para que a justiça mande prender Bolsonaro mesmo antes do fim do curso do processo. Olha o que diz o artigo 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ou seja, Bolsonaro solto gera ali um risco à ordem pública, à ordem econômica, atrapalha em tese ali a instrução criminal e também pode colocar em risco o cumprimento da punição pelos crimes que são em tese apontados como sendo crimes de sua autoria. E aí, percebendo que o STF vai para cima não só do Bananinha como do pai dele também, o que é que o Bananinha já fez? Foi para as redes sociais e arregou. Aqui, ó. Eduardo Bolsonaro recua e diz não ter como cumprir ameaças. Não sou dono da caneta. Após admitir que a instauração do inquérito sobre conspiração pode levar o pai Jair Bolsonaro à prisão preventiva, Eduardo Bolsonaro recuou em vídeo nas redes sociais e disse ali que não tem como ele sozinho conseguir punições contra o ministro Alexandre de Moraes. E aqui é importante, porque além dele ter falado várias vezes publicamente que ele estava costurando essas punições contra o ministro Alexandre de Moraes, lembre vocês que o Marco Rubio, secretário do governo do Trump, disse que sim, que eles estão estudando punir o ministro Alexandre de Moraes. Por qual motivo o Marco Rubio compartilharia isso? O próprio Eduardo Bananinha, Paulo Figueiredo e outras figuras compartilharam as falas do Marco Rubio também. Então, se ele não tem nada a ver com tudo isso, por que que estaria em tese acontecendo esta movimentação suposta do Marco Rubio para, em tese, punir o ministro Alexandre de Moraes? E aí vamos ouvir aqui o Bananinha agora, porque como a gente viu, ele é brabo nas redes. Mas quando ele sentiu ali a situação complicando para ele e para o pai, olha o que ele diz aqui. Ele diz que ele não tem a caneta, não é ele que pune. Vamos ver aqui e ouvir juntos comigo. Só que é o seguinte, para que seja configurada a grave ameaça, você tem que ter primeiro, né, um meio efetivo de cumprir essa grave ameaça. É tipo quando um bandido chega... Não é isso, tá? Eu vou mostrar o que diz o artigo 359-L do Código Penal, tá? Que ele tá mentindo sobre a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A grave ameaça é quando ele fala assim: os Estados Unidos da América vão impedir que meu pai seja condenado porque o ministro Alexandre de Moraes tá passando dos limites e eu vou denunciar e ele vai ficar impedido de viajar, de entrar nos Estados Unidos, vai ter dinheiro apreendido, não vai poder ter cartão de crédito. Ele está tentando obstruir a justiça, atrapalhar que o STF atue e impedir também, inclusive, de certo modo, através da tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentar restringir, de alguma maneira, o trabalho do Supremo Tribunal Federal e da própria Procuradoria-Geral da República, já que o irmão do Bananinha, o Flávio Bolsonaro, o Flávio Rachadinha, disse que Gonê também entrará na lista do rol de sancionados pelos Estados Unidos da América. Vamos ouvir o que o Bananinha vai continuar falando. E toca na porta do teu carro e fala, ó, passa o carro, senão eu vou dar um tiro, e mostra uma arma, ele está mostrando que ele pode cumprir aquela ameaça dele. No meu caso, é o seguinte: como é que eu vou cumprir uma ameaça se eu não sou o dono da caneta? Se não sou eu que sanciono? Eu não tenho instrumento para cumprir ameaça absolutamente nenhuma, até porque eu não estou ameaçando nada. Agora, eu não passo mais... Olha a matéria do Poder 360 aí, ó. EUA vão impor sanções amorais. Para dar exemplo, diz Eduardo Bolsonaro, publicou nas redes sociais falando, inclusive, que ele tá lá para aplicar a Lei Magnussen. Tá aqui, ó. Vocês têm noção que Alexandre de Moraes não poderá abrir uma conta na Uber se punido pelos Estados Unidos? Que se ele for registrar o celular dele para dirigir no Waze, ele não vai conseguir? É muito grave, diz o Eduardo Bolsonaro. Eu não vou mostrar o vídeo na íntegra, porque vocês já viram que ele arregou aí, tá claro? Mas tem um ponto importante que a gente precisa trazer para essa discussão aqui. A materialidade que o Eduardo Bolsonaro está construindo contra si. Ele estaria cometendo o que eu já citei aqui, acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, o que seria, em tese, um crime de lesa nação ou lesa pátria. E tá complicando ainda mais o próprio pai dele, que vai acabar preso antes do tempo que muita gente imaginava. A gente soltou aqui um material onde o Centrão, através do União Brasil e do Progressistas, né, o PP, procurou Bolsonaro para falar, ó, nós conseguimos informações ali dos bastidores do STF que querem prender você até o final de julho, viu? Não vão esperar todos os recursos se exaurirem, não. Você já vai ser preso assim que sair algumas decisões. E aí agora, com essa situação, o ministro Alexandre de Moraes deu 10 dias para que o Bolsonaro preste depoimento, ele foi convocado a depor, para ele esclarecer por que ele estaria bancando o Eduardo Bananinha lá fora para atacar o Estado Democrático de Direito. E como a gente vai lembrar, o artigo 359, só para mostrar para vocês aqui, ó, o artigo 359-L do Código Penal é bem claro aqui, ó, ao trazer, deixa eu só separar para vocês aqui, ó, artigo 359-L.
Olha o que ele fala sobre a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tá aqui, ó. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito. Ah, mas ele não quer acabar com o Estado Democrático de Direito. Bom, ele quer, porque ele quer restringir ou impedir. Tá aqui, ó. Deixa eu só marcar aqui, inclusive, ó. Restringir ou impedir a aplicação das funções do poder judiciário, que é o poder que está ali apontado, o STF. Então tá ali, ó. Tentar, não quer dizer que ele vai conseguir, tá? Mas ele pode tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. E ainda tem um artigo 5º, inciso 44, que dependendo da situação pode até ser aplicado da Constituição, tá? E aí ele quer vir a... Não, mas eu não tenho esse poder, eu não tenho a caneta, né? Como é que eu vou ser punido se eu não posso? Se não sou eu que vou punir, eu não estou aqui fazendo nada contra. E você vai complicar o seu pai. Inclusive, lá na chamada dosimetria da pena, lá no final do processo, né, quando o Bolsonaro for condenado e for calcular ali a pena que ele vai cumprir, algumas dessas circunstâncias podem acabar entrando em tese como circunstâncias agravantes para o aumento da pena em relação ao Bolsonaro. E aí o Dudu Bananinha, se continuar fazendo o que ele está fazendo, o papo soberano dele vai acabar sendo preso e, se bobear, ele vai morrer na cadeia e ele não vai conseguir nem vir ao Brasil para enterrar o pai, porque quando chegar aqui será preso também. Por isso essa arregada. Vocês entenderam como é que o bolsonarista é brabão até a página 2? A partir da página 2 e 3 eles começam, não foi bem assim, não é isso que eu quis dizer. Como diria o Neymar, né? Errei, fui moleque. É basicamente isso que ele está fazendo. E ele estava, inclusive, junto com o Paulo Figueiredo, fazendo aqui, ó, alusões sexuais, zombando do ministro Alexandre de Moraes, inclusive, ó, utilizando aqui o KY Gel, né, que é um gel lubrificante íntimo. Tá aqui, ó. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo usam KY para debochar do STF. Bananinha entrando, tá aqui, ó. Bananinha entrando. E aí eles falam aqui que o ministro do Supremo Tribunal Federal vai ser punido. Pelos Estados Unidos da América, através da Lei Magnussen, e que vão ter algumas punições para o Paulo Gonet e para o ministro Alexandre de Moraes. Tá aí. Falou ou não falou? Ameaçou ou não ameaçou? Tá nos Estados Unidos ou não tá para poder sancionar o Brasil? Tem até uma situação que é patética, que o Eduardo Bolsonaro está dizendo que ele não pode ser punido por estar lá fora pedindo punições para o Estado brasileiro, que está julgando o pai dele, porque o Lula fez a mesma coisa. E os advogados do Lula fizeram a mesma coisa. Mentira. Os advogados do Lula recorreram a cortes internacionais, não pedindo para sancionarem o Brasil, mas pedindo para que reconhecessem que a punição aplicada ao presidente Lula na época violava os direitos humanos dele e provava, como ficou provado, tanto que o juiz do caso foi tornado parcial pelo STF e virou ministro do papo soberano do Bananinha, que o Lula nunca foi presumido inocente, ele sempre foi presumido culpado. E ali se teve a aplicação do que a gente chama dentro do direito de lawfare, a utilização de recursos jurídicos para obter resultados políticos. O Moro tira o Lula da corrida eleitoral, deixa o caminho livre para Bolsonaro, Bolsonaro vence a eleição, Moro é convidado para ser ministro da Justiça com o compromisso de assumir uma cadeira no STF quando vagasse. Pena que o Bolsonaro não cumpriu para o Moro o compromisso, né? Pena pro Moro, que o Bolsonaro não cumpriu o compromisso com ele. Mas tá aí, meus amigos. O Bananinha arregou. A tendência é que a gente veja outras moderações aí de discurso, porque o Bolsonaro tá bem próximo da prisão. Tá? Eu acredito que se fosse outra pessoa, como aconteceu com o Braga Neto, já estaria preso há muito tempo. Mas estão respeitando, na minha análise, inclusive até de forma demasiada, o chamado devido processo legal contra o Jair Messias Bolsonaro. Mas enfim, preso eu tenho certeza que ele será, não tenho dúvida em relação a isso. Mas eu queria a sua opinião aqui. Comenta aqui embaixo o que é que você acha que vai acontecer com o Eduardo Bolsonaro, com o Jair Bolsonaro. Compartilha esse vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fora e deixa seu like. Me siga no meu canal no YouTube também, O Historiador, para acompanhar as nossas análises lá também. Me siga no Instagram, vote em mim no Prêmio IBEST, né, para o melhor influenciador de política. Você digita lá no IBEST Carlito Neto, na barra de busca que vocês encontram. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!